Então vamos analisar aqui o bloqueio como um reflexo do medo ou do excesso de cobrança. Tá? O medo, na minha opinião, é o maior responsável por fazer as pessoas abandonarem seus projetos criativos, sejam eles quais forem, tá? Desde aí abrir uma empresa, criar uma marca ou escrever um livro, tá? Pela minha experiência, pelo contato que eu tive com criativos, o medo é disparado a principal causa e é ele que faz as pessoas travarem, tá? Quando a pessoa chega ali e fala para mim que está com bloqueio de escritor, que está encarando a tela em branco e não sai nada, tá? O primeiro chute que eu dou é que a pessoa trate o medo, porque é muito provável que ela esteja ali passando por um momento de dificuldade com ela mesma em relação ao medo de falhar para os outros, ao medo de falhar para si mesma, claro, mas principalmente aos olhos dos outros, tá? E esse medo, ele tem uma raiz muito forte na nossa sociedade, tá? Em todos nós aqui. Porque nós fomos criados na escola com um medo gigantesco de errar. Tá? O erro sempre era punido. A gente nunca encarou o erro como um fator normal do desenvolvimento, certo? Então, o que a gente tenta fazer ao máximo é evitar o erro. Haja o que houver, a gente não quer errar. Então, isso significa muitas vezes não fazer, tá? Porque não fazer é melhor do que fazer e errar. É isso que foi incutido na nossa cabeça sem querer, tá? E isso nos acompanha durante a idade adulta, durante a vida toda e, claro, nos acompanha nos nossos projetos, tá? Então, o primeiro passo aí para a gente vencer esse tipo de medo é entender que a vida real não funciona como na escola, tá? Que a gente vai conseguir ter sucesso sem errar. Então, não adianta fugir do erro, né? A gente precisa tentar coisas novas, a gente vai errar e é apenas no erro que vem o real aprendizado, ok? Então, assim, ninguém, absolutamente ninguém de grande sucesso conseguiu chegar lá sem erro. O erro é o maior professor, porque você tenta coisas novas, você tenta coisas diferentes que fogem ali do tradicional e você quebra a cara, você quebra a cara, você quebra a cara e você vai aprendendo e você vai aprimorando até que uma hora você acerta. E lembre-se, você tem que acertar apenas uma vez. Não importa errar 500 mil vezes, se você acertar uma vez, tá tudo certo. A gente vê muito disso no mercado aí de startups, das empresas de tecnologia, que eles criam produtos muito rápido, colocam no mercado e não ligam para os erros. Eles aprendem com os erros, consertam e mandam uma nova versão e assim por diante até que a coisa fique melhor. Mas para isso eles precisam do erro, precisam do feedback. Isso é bem diferente do que a gente foi acostumado, no que a gente foi educado a encarar. Então veja, a gente tem que abandonar essa ideia de que quanto menos nós errarmos, melhor. É lógico que na vida, se a gente conseguir atravessar a vida com pouco erro, seria maravilhoso, mas não é a real, tá? A gente tem que entender de fato que nós vamos errar muitas vezes antes de acertar. E quanto mais rápido a gente errar, mais rápido vai chegar a lição para a gente melhorar. Tá? Então a gente tem que abraçar essa possibilidade do erro. Tá? A primeira coisa a fazer para a gente lidar de fato com o bloqueio de escritor, que vem do erro, é abraçar a possibilidade do erro, é entender que quando a gente vai ali sentar para escrever, quando a gente vai criar algo e vai usar nossa criatividade, a grande chance é de que a gente erre. Tá? Faça as pazes com isso. Aceite que você vai errar desde o começo. Pense assim, ok, eu vou fazer isso, vou errar, mas esses erros vão impossibilitar fazer uma segunda versão melhor e melhor e melhor. Tá? Então, abrace o erro, mas mais do que isso, abrace o desconforto que vem com ele. Entenda que sim, né, com esse erro vão vir críticas negativas, vai ter um monte de porémzinho que vai te incomodar, né? Vai ser chato você olhar lá o teu livro publicado ou o teu texto num blog, alguma coisa assim, e você vê que tem poucas visualizações, tá?
Isso é sim incômodo, mas isso é o real. Isso faz parte. Então você tem que abraçar esse desconforto na sua vida para que você possa melhorar, ok? Então você quebra a expectativa logo de cara. Quando você entende que você vai errar, que há grandes chances de você errar e de que você vai ter um certo desconforto com isso e você abraça isso logo de cara, você faz as pazes, tá? Com esse medo aí e ele te assombra menos, ele te trava menos, né? E o excesso de cobrança vai pelo mesmo caminho, porque o excesso de cobrança, famoso aí perfeccionismo, né? Nada mais é do que um medo, do que uma covardia disfarçada. Tá? Quando a gente fala assim, ah não, eu não estou escrevendo ainda porque não está bom o suficiente, eu não publiquei ainda porque não está perfeito, porque eu quero que ele seja maravilhoso. Tá? Falta eu ler mais um livro sobre o assunto, falta eu fazer mais um curso, falta eu ir em mais um workshop e aí sim eu estarei pronto para escrever. Isso, na verdade, é o teu ego disfarçando a sua covardia. Você tem medo também. Tá? Você tem medo de não ser tão bom quanto você achou que era. Tá? Você cria na sua cabeça uma fantasia de que a sua obra seria maravilhosa, seria diferente, que a sua produtividade seria fantástica, e aí, como ela não é, você disfarça, você foge dela por meio do perfeccionismo. Tá? Então lembre-se, perfeccionismo é um tipo de covardia, que está ligado, né, ao medo que a gente falou aqui. Então, para combater o perfeccionismo é aceitar as suas limitações, é entender que muito provavelmente, tá, a sua obra não é boa. Muito provavelmente a sua criação não é algo maravilhoso, não é tão bom quanto você imaginou que fosse. Mas aqui vai o grande lance. Tudo bem, quase nenhuma é. Tá? Os grandes gênios lá podem de repente ter feito algo acertado de primeira, mas todo o resto da humanidade não. Tá? Vou te jogar aqui a real do mercado. As coisas não funcionam assim. Há um interesse mercadológico em colocar alguns escritores, aí, os grandes pop stars, escritores, como gênios, mas a verdade é que eles não são. Eles são pessoas comuns que trabalham muito, tá? Que fazem textos horríveis, que fazem projetos horríveis e depois vão lapidando. E por que há o interesse mercadológico em dizer que esses caras são gênios? Porque se você assume que qualquer pessoa pode criar uma obra boa com muito trabalho, né, você baixa o valor desses caras que são vistos como seres únicos e especiais, né? Então, entenda que as coisas não funcionam assim. As obras começam de um jeito ruim e vão sendo melhoradas. A gente tem falhas e aprende com essas falhas, e aí é um passinho de cada vez. Entenda isso, abrace isso, esteja disposto a passar pelo processo. Faça isso para não ser assombrado pelo bloqueio.